Perfeito. Então, a gente não vai tomar muito tempo. O que sim eu quero falar antes da gente começar nos pensamentos que eu vou compartilhar é algo super importante. Eu acredito que foi no começo do ano e depois eu voltei a ressaltar no mês passado, pela situação no mundo e um monte de coisas que tem acontecido na sociedade, a mentalidade de muitas pessoas e coisas que acontecem na vida de uma igreja, onde a gente trata constantemente com gente. Todos somos pessoas imperfeitas, todos estamos em um processo e sempre vão ter coisas que acontecem, sempre vão ter pessoas que talvez não refletem o que é o coração e o DNA da nossa casa, da igreja. Sempre vão ter pessoas, e eu sou o primeiro, que erra e que talvez o que alguém tenta fazer não reflete bem aquilo que nós somos em momentos curtos e pode causar dor e machucar o coração das pessoas. Me escute bem. O nosso objetivo como igreja não é a perfeição, e sim o que é saudável. A gente nunca aponta para a perfeição, a gente aponta constantemente ao que é saudável. Então nós falamos de como apresentar e ter como um parâmetro dentro da nossa igreja um padrão de liderança e cultura. São coisas que a gente tem falado por 5 anos em Noite de DNA, que agora será mais oficial, que será um marco sobre o qual todos nós iremos operar, para poder cultivar a cultura da nossa casa com clareza, para que a gente possa edificar uma família saudável, que constantemente avança. A gente tem trabalhado com pessoas diferentes, obviamente, a todo tempo com os nossos pastores de campus, e também a um nível global, consultando a nível global, dentro da nossa casa, para que a gente pudesse aterrissar no que é esse padrão de liderança e cultura. Eu quero compartilhar hoje, depois vai estar disponível com líderes diferentes. Isso é para que a gente possa prestar contas um ao outro, para que a cultura, o coração e o espírito da nossa igreja possa ser comunicado e também ser desafiado com clareza. Então, aqui eu tenho 4 folhas. Isso não é algo assim, uma coisa simples. Então, o padrão de liderança e cultura da Hillsong na América Latina. A gente tem vários títulos, nos quais, debaixo deles, nós vamos encontrar pontos diferentes. Eu vou te dar uns 7, eu creio que são os 7 títulos. Nos comprometemos com a saúde, crescimento e bem-estar de cada pessoa. E depois a gente vai desenvolver isso. Um outro título: as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Assumimos a responsabilidade e tornamos própria a visão da nossa casa. Como nos relacionamos? A nossa liderança sempre trará saúde e não toxicidade. E a nossa confissão é sempre o melhor está por vir. Então, debaixo de cada um desses títulos, nós temos 5 ou 6 pontos para cada sessão desse padrão. Eu vou mencionar, eu não vou explicar, eu vou somente mencionar por causa do tempo e vão aparecer na tela para que todos possam acompanhar. Então, primeiro ponto, nos comprometemos com a saúde, crescimento e bem-estar de cada pessoa. Esse é o nosso padrão. Para conseguir isso, nós acreditamos que o melhor que temos a oferecer às pessoas sempre começa com a melhor versão de nós mesmos. Em segundo lugar, é a partir de uma vida saudável que estendemos o nosso serviço e somos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar. Terceiro ponto, acreditamos que alguém na liderança deve mostrar os frutos de uma vida conectada com o Espírito: amor, alegria, paciência, caráter, integridade, humildade e fé. Um outro ponto, nos comprometemos com o crescimento de cada indivíduo
Por isso que sempre queremos cultivar e inspirar cada pessoa a viver com relacionamentos saudáveis, hábitos saudáveis, famílias unidas, boa gestão de tempo e recursos, crescimento emocional, intelectual e espiritual. Outro ponto. Celebramos a maturidade emocional de cada indivíduo, o que significa que somos pessoas onde o drama acaba. Isso me encantou. Um outro ponto. Somos uma comunidade onde uma conversa correta acontece. Se eu preciso esclarecer algo sobre alguém, falo diretamente com essa pessoa. Um outro ponto. Cultivamos em amor a confiança e laços fortes que são necessários para sermos uma família diversa, tolerante, paciente e cheia de graça. Nós sempre damos boas-vindas aos feedbacks, cuja motivação é a saúde da casa. Outro ponto. Não temos medo de reconhecer o erro e pedir perdão, bem como nós somos rápidos a estendê-lo. Outro ponto. Se as pessoas não podem florescer sob a minha liderança, por que deveriam permanecer plantadas? Outro ponto. Sempre criamos espaço para que outros cresçam e entrem em novos níveis de responsabilidade e impacto. Todos esses pontos, debaixo do título, nos comprometemos com a saúde, crescimento e bem-estar de cada pessoa. Entramos ao segundo título, que tem um monte de pontos de baixo. As pessoas estão sempre em primeiro lugar. O primeiro ponto, nossa prioridade nunca é um evento, logística ou organização. Sempre as pessoas virão primeiro. E é por isso que sempre nos dedicaremos a tratar a todos com dignidade, sem distinção. Outro ponto. Damos as boas-vindas a cada pessoa, seja através de nossas portas físicas ou digitais, para que encontrem um lugar onde possam pertencer, florescer e crescer em seu propósito dado por Deus. Isso me deixa muito feliz. Outro ponto, valorizamos as pessoas e o tempo que investem tanto para assistir, tanto quanto para servir na nossa igreja. Antes de sermos uma equipe de trabalho, somos uma família, somos amigos, somos a igreja. Outro ponto, nós valorizamos o tempo dos outros, sendo pontuais sempre em tudo, para começar e terminar, evitando ao máximo fazer mudanças de última hora. Outro ponto, nenhum membro da igreja tem privilégios, benefícios ou concessões maiores do que outra quando se trata de servir. Todos têm igual oportunidades no serviço. Eu amo isso. Outro ponto, temos uma atitude que é sempre intencional, para incluir todos nas atividades, servir e responsabilidade que nós temos. Outro ponto, o serviço sempre é sobre abençoar a outros e não para obter benefícios pessoais. O último ponto dentro desse título, o serviço nunca deve ser feito às custas das pessoas. Próximo título. Nós assumimos responsabilidade e nós tornamos própria ou nossa visão da nossa casa. Nós não transferimos culpas ou responsabilidades aos outros pelas nossas vidas, mas ao mesmo tempo a gente não corre sozinho. Nós nos rodeamos de pessoas que nos incentivam a crescer e nós cercamos aqueles que precisam de nossa ajuda. Outro ponto, nós não tomamos
tomamos o caminho mais fácil, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos os limites saudáveis de cada pessoa e não sobrecarregamos ninguém, mas ampliamos a nossa capacidade e confiamos em Deus para suprir a necessidade. Outro ponto, somos previsivelmente confiáveis. A milha extra não é algo que visitamos, é onde nós vivemos. Outro ponto, nós não diluímos ou relativizamos a mensagem e os fundamentos da casa. Outro ponto, nós somos donos da visão. Outro ponto, sabemos que a milha nada grande acontece sem muito trabalho. E o último ponto debaixo desse título, nós nos responsabilizamos pelo processo e entregamos resultados positivos com aquilo que nos foi confiado. Outro título, como nos relacionamos? Sempre damos aos outros o benefício da dúvida. Isso é bíblico. Usamos uma linguagem que empodera, levanta e motiva as pessoas a serem melhores, não que critica, deprecia ou rebaixa o outro. Ao trabalhar em prol de um objetivo em comum, nunca usamos uma linguagem que exige ou nós requeremos demais das pessoas de forma autoritária. A gente não encoraja conversas inadequadas entre voluntários e equipes. Sempre estimulamos uma atitude de gratidão em todas as áreas de serviço. Não pretendemos ser perfeitos, estamos conscientes e em paz com nossas limitações e áreas de oportunidade. Nós perdoamos e superamos a ofensa, nos mantendo sempre saudáveis e inofendíveis. Nós entendemos que a comunicação é o que nos mantém juntos. A comunicação nas equipes não deve se limitar apenas a falar sobre as tarefas. Cultivamos relacionamentos saudáveis, independente de nossas atividades na igreja. Resolvemos as dificuldades imprevistas ou inesperadas com uma atitude de respeito e amor para com o outro. E, em último lugar, debaixo desse título, sempre respondemos o mais rápido possível a qualquer mensagem de comunicação, já que a falta de resposta é uma mensagem negativa para quem pergunta. Ao mesmo tempo, não exigimos uma resposta de ninguém. Um outro título. A nossa liderança sempre trará saúde e não toxicidade. Toxicidade. Ok. Vários pontos aqui debaixo desse título. Eu não coloco os meus objetivos à frente dos outros ou acima da visão. Não abusamos da autoridade que nos foi dada. Não maltratamos as pessoas. Não falamos mal pelas costas das pessoas. Não limitamos o caminhar das pessoas. Não culpamos os outros por falhas. Não desprezamos os outros por sua posição ou tarefa. Não usamos os outros para nosso benefício pessoal. Não pressionamos os outros a darem mais do que querem. Não impedimos o crescimento de outras pessoas. E o último título, em último lugar. Nossa confissão é sempre: o melhor ainda está por vir. Aconteça o que acontecer, a nossa fé e declaração estão sempre ancoradas na esperança. Nós não vemos as circunstâncias com negatividade, mas sabendo que com Deus ao nosso lado, o melhor sempre está por vir. Amigos, família, nós temos trabalhado muito para aterrissar em todos esses pontos para estabelecer o nosso padrão de liderança e cultura. E agora é o nosso trabalho como equipe, poder estabelecer, ou poder cultivá-lo e poder modelá-lo.
é muito importante quando a gente vê algo que é contracultural dentro da nossa igreja, que nós possamos desafiar em amor. Nós possamos levar todos a prestarem contas para que a nossa igreja seja saudável, para que a gente sempre possa moldar o padrão de cultura e liderança que nós temos dentro do que juntos nós estamos construindo. Quantos nos chats e no estúdio me dizem amém, amém. E com tudo isso em mente, que eu quero continuar falando um pouco sobre coisas que a gente deve superar como equipe. Obviamente, eu comecei uma série que é chamada Superando, e nós falamos sobre superar as suas inseguranças no domingo passado. Nesse domingo eu estou preparando uma outra mensagem que eu sei que vai ser uma bênção para muitas pessoas, então não perca no domingo, mas sabe que como equipe nós temos que navegar a dinâmica dentro da nossa equipe. E para navegar uma boa dinâmica, existem várias coisas que nós temos que superar. E eu quero nos lembrar que uma das passagens que eu usei no domingo passado, em Lucas 22, versículos 23 ao 24, que nos diz: eles começaram a se perguntar uns aos outros quem deles faria isso. Eles tiveram, além disso, uma discussão sobre qual deles seria o mais importante. No domingo nós vimos que em Marcos 9, Jesus pôde discernir a conversa que os discípulos tiveram enquanto eles caminhavam sobre qual deles era o mais importante, o maior. Os discípulos se faziam essa pergunta, e nós temos que entender isso, que o espírito da nossa equipe se fortalece ou enfraquece de acordo com o que cada membro da equipe está disposto a superar. Eu quero dizer isso mais uma vez. O espírito da nossa equipe se fortalece ou enfraquece de acordo ao que cada membro, que cada pessoa da equipe está disposta a superar. É por causa disso que superar coisas diferentes nas nossas vidas pessoais e na nossa vida de liderança e no nosso casamento, no nosso chamado, na nossa carreira, é uma decisão própria e é uma responsabilidade que cada um de nós temos. E se nós vamos navegar bem a dinâmica nas nossas equipes, nós somos uma equipe com várias funções, então nós temos muitas equipes que formam essa equipe, a qual juntos nós pertencemos, e sempre vão acontecer coisas que vão ser um perigo, vão ser um risco de perder uma boa dinâmica dentro do que juntos nós estamos construindo. Então, como eu já disse, que o espírito da nossa equipe depende, se fortalece ou enfraquece, de acordo com o que cada membro da equipe, cada indivíduo da equipe está disposto a superar. Então, existem algumas coisas que nós temos que superar se nós vamos cultivar uma equipe saudável e se nós vamos viver de acordo com o padrão de cultura e liderança que nós estamos implementando de uma forma oficial. Já são coisas que nós temos falado por 6 anos ao nível continental. Então, nada disso que eu acabei de ler é novo, são coisas que constantemente nós temos falado, mas agora nós temos um marco em qual todos nós podemos operar e ver com os nossos próprios olhos, e cada membro da nossa equipe terá isso, para poder dizer, sim, eu estou me encaixando com a cultura que nós estamos tentando cultivar, e para manter uma boa dinâmica, nós temos que superar algumas coisas. Eu quero mencionar rapidamente para você, nos 13 minutos que eu ainda tenho, 7 coisas que nós vamos ter que superar para cultivar uma dinâmica saudável como equipe. Em primeiro lugar, nós temos que superar a tensão de um desacordo. A tensão de um desacordo. Meu amigo, como a gente disse no nosso padrão, temos que ser pessoas inofendíveis. Mas isso é uma verdade. A ofensa sempre virá.
A pergunta é, você vai decidir se ofender ou vai tomar a decisão de ser inofendível? A gente tem que superar a tensão de um desacordo. Os desacordos vão acontecer, a gente jamais vai concordar em tudo. Todos nós temos perspectivas diferentes políticas, todos temos perspectivas diferentes sobre a Bíblia, todos temos perspectivas diferentes equipes de esporte que a gente apoia. Todos nós vemos o mundo atrás de uma lente ou dos filtros que nós temos na vida. Então, é completamente impossível concordar em todas as coisas e em todos os momentos. Vão acontecer desacordos. Mas a gente precisa superar a tensão de uma discordância e não sempre querer ter a razão. Se a gente vai poder ter uma boa dinâmica na nossa equipe, cada indivíduo tem que estar comprometido a resolver as discordâncias e não alimentá-las. A resolver e não alimentar. Nós temos que superar a tensão de uma discordância. Em segundo lugar, nós temos que superar, e a gente fala muito disso, isso se reflete em vários pontos nesse padrão que a gente acabou de ler. Número 2, temos que superar o egoísmo. O egoísmo. Temos que tirar o eu da imagem, morrer o eu, como a gente fala constantemente, porque quando nós morremos ao eu e nós tiramos o eu da equipe, sempre nós poderemos colocar a equipe em primeiro lugar. Meu amigo, a gente não faz as coisas naquilo que a gente está construindo para uma vitória pessoal, mas para uma vitória coletiva. A gente não faz as coisas para obter uma vitória pessoal. Não, a gente faz as coisas para obter uma vitória coletiva, como equipe, onde juntos nós estamos construindo essa igreja que Deus nos chamou para construir. Então, não se trata da gente se colocar ao nível pessoal, se trata de contribuir à equipe. E é por causa disso que a gente tem que superar o egoísmo. Como eu mencionei no domingo na minha mensagem, essa geração da selfie é muito desafiadora com essa geração que está se levantando, com os millennials, com a geração Z. São tantas letras do alfabeto que eu me esqueço de todas as gerações. Com a geração Z, que o foco é sempre no eu mesmo. Mas se a gente vai cultivar uma dinâmica saudável daquilo que nós estamos construindo, nós temos que superar o egoísmo. Porque nós formamos parte de uma equipe. Em terceiro lugar, nós temos que superar a tentação da comparação. A tentação da comparação, nós temos que aprender a estar confortáveis na nossa própria pele e não nos comparar com outros e desejar o que os outros têm. Cada um tem um caminho marcado por Deus. Cada um fomos marcados a correr na nossa própria linha. Cada um tem o seu propósito. E se Deus nos plantou dentro dessa família, é para que a gente possa correr juntos. E para que o seu propósito pessoal possa se desenvolver dentro da visão da nossa igreja, que é muito grande e é inclusiva e é grande. Porque nós acreditamos que Deus nos chamou para mudar esse mundo para a glória do seu nome. Então a gente tem que superar a tentação da comparação. Nós nunca olhe para o perfil de uma outra pessoa nas redes sociais e se sinta mal. Porque muitas vezes o que se projeta são imagens falsas. Além de serem imagens retocadas, com um monte de filtro, nós vemos os destaques da vida das outras pessoas e a gente se compara e começa coitado de mim. Não, a gente tem que superar a tentação da comparação e, mesmo dentro de uma equipe, ainda mais, superar essa tentação. Número 4, temos que superar a tentação
de fazer a minha vontade. Superar a tentação de fazer a minha vontade. Quando você sempre quer fazer a sua vontade, isso não é liderança, isso é um espírito independente. Deixa eu dizer isso mais uma vez. Quando você sempre quer fazer a sua vontade, o seu, isso não é liderança, isso é um espírito independente. Nós nos submetemos à imagem maior. Obviamente, a nossa vida, nosso Deus, a gente não vive da forma como a gente quer viver. A gente vive como Ele nos instrui a viver nas Escrituras. Dentro de uma igreja, dentro de uma organização de fé, nós não fazemos o que a gente quer, a gente se submete à visão, a gente se submete à liderança, mas uma liderança saudável, porque nós temos um padrão. Uma liderança que empodera e levanta e libera, não que exige, abaixa e limita. Então, nós temos que superar a tentação de fazer a nossa vontade. Com certeza, aquilo que eu vou compartilhar agora vai ofender alguém, mas tudo bem. Vamos voltar ao ponto número 2. Nós temos que, ponto número 1, a tentação da discordância. A ofensa virá, é nossa decisão ser ofendível ou inofendível nos ofender. Mas eu vou falar isso porque eu vou falar de uma tatuagem no meu corpo. E alguns vão ter perspectivas. Está tudo bem, a gente não precisa concordar com tudo. Mas se Deus pode usar um burro no Antigo Testamento para falar a um profeta, pode usar esse burro tatuado. Então, sabe uma coisa? Ele está usando. Então, ao invés de julgar a pele de outra pessoa, por que você não julga os seus frutos? Isso é uma outra mensagem para um outro dia. Mas eu fiz a tatuagem de um cavalo no meu braço, é um cavalo de guerra, mas ele não tem o seu equipamento de guerra, não tem nada colocado nele, mas é um cavalo de guerra. E a razão pela qual eu tatuei no meu corpo é porque um cavalo de guerra, ele luta, mas ele sempre também se submete ao cavaleiro. Ele está treinado para avançar e para guerrear, mas também está treinado para se submeter. O cavalo, ele não faz o que ele quer, ele se submete ao seu cavaleiro, o seu líder. E quando nós superamos esse espírito independente que sempre quer fazer a sua vontade, a gente tem que entender que Deus nos empodera para avançar, para guerrear, para marcar uma diferença, mas também para nos submeter a uma visão, a um padrão de liderança, aos princípios da Bíblia, em primeiro lugar, que é o mais importante, e não correr da nossa própria forma. Nós não vivemos da nossa própria forma. Nós não nos aproveitamos da graça de Deus, vivendo como a gente quer, questionando teologias diferentes, ou questionando a Bíblia, dizendo que na verdade não quis dizer isso para justificar o nosso estilo de vida e querer viver de uma forma pecaminosa, querendo uma licença para viver da forma como a gente quer. Não, meu amigo, nós temos que superar o desejar viver da nossa maneira e fazer o que a gente quer, porque nós somos como cavalos de guerra, empoderados para guerrear e avançar, mas também para nos submeter a um ser maior que deseja o melhor para nós. Então, temos que superar a tentação de fazer o que a gente quer. Número 5, temos que entender e superar o desafio de trabalhar e servir com pessoas que são diferentes de você. Superar esse desafio, todos somos únicos. Deus não tem clones, Ele tem filhos. Todos temos personalidades diferentes. Sempre irão haver discordâncias, de acordo com como eu já mencionei. Sempre terá tensão, especialmente quando as batatas estão quentes e a gente tem que conquistar um projeto. Estamos no meio de um evento ou na igreja, no meio de um domingo onde existem tantas coisas que precisam acontecer e as coisas podem dar errado e as pessoas podem se colocar exigentes, mas a gente tem que superar o desafio de trabalhar e servir com pessoas que são diferentes de nós. Por causa disso, Provérbios 27:17 diz que o ferro se afia com o ferro e o homem no trato com o homem.
As nossas diferenças nos afiam. As nossas diferenças nos ajudam a amadurecer. Porque eu não quero lidar com um monte de pessoas que são que nem eu. A nossa igreja não seria tridimensional. A gente tem que empoderar as pessoas no seu chamado único, e é por causa disso que eu fiz uma tatuagem de uns machados. Porque como o ferro afia o ferro, o homem se afia no trato com o homem. Isso para mim é uma lembrança que sempre ter ruídos com outras pessoas existirão, mas eu tenho que superar as diferenças que existem com os outros. E eu tenho que ser uma pessoa que constantemente perdoa, que constantemente vê o melhor nos outros e que tenta resolver as diferenças, mas talvez não em um momento onde os panos estão quentes, mas a gente precisa resolver certas coisas, mas falar homem a homem ou face a face depois, mulher a mulher. Por quê? Porque nós entendemos que existe um desafio de trabalhar e servir com pessoas que são diferentes de nós. Número 6, nós temos que superar o pensamento de que você sabe mais e que você é melhor. Um pensamento que te leva a dizer coisas como, se fosse eu, se ele perguntasse a minha opinião, se tivessem perguntado, se tivessem me dado essa oportunidade. A gente tem que ter em mente que alguém não tem sempre a razão, e que nem todo mundo entende decisões que pessoas em posição de liderança tomam. Alguém não sabe o que está atrás de uma decisão? Para mim, algumas vezes, o Nato, o Steven, o Rafa, ele pode me questionar uma decisão pela forma como afeta São Paulo, Monterrey ou Buenos Aires, mas não entendem que eu vejo uma perspectiva continental. E eu estou tomando uma decisão a nível continental. E nós temos que superar o pensamento de que eu sei mais ou eu sou melhor, e resolver as coisas e ver a imagem completa. Eu lembro quando na mídia saiu coisas diferentes da nossa igreja por coisas que aconteceram nos Estados Unidos. E todos liam a superfície de uma notícia, de uma fonte, sem muita credibilidade. E quando se tomavam certas decisões, se questionavam as decisões, por quê? Porque a perspectiva de algumas pessoas foi a superfície de uma notícia e não entende o que está por trás de uma decisão que se toma para ajudar a nossa igreja a avançar. Então nós temos que superar o pensamento de que eu sei mais ou que eu sou melhor. Estamos juntos nisso. E número 7, e para terminar, temos que superar, e aqui eu termino com o que eu comecei no domingo, superar a química e proximidade que alguns têm. A química e a proximidade que alguns têm. Deixa eu explicar. Nós vimos no domingo, para começar essa série, onde a gente falou sobre superar as nossas inseguranças. Eu falei um pouco no começo de nos colocar nos chinelos dos 2 grupos dos discípulos. Os 3 que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração e os 9 que não tinham ido. Mas existe uma outra história em Marcos, no capítulo 5, quando Jesus vai a curar a filha de Jairo, a levantar da morte a filha de Jairo. Em Marcos 5 diz que Jesus não deixou ninguém acompanhar a ele, exceto Pedro, Tiago e João. Os mesmos 3. Os mesmos 3 foram com Jesus, os mesmos 9 não tinham ido. E se a gente vai cultivar uma dinâmica saudável como equipe, a gente tem que superar a química e proximidade que os outros têm. Talvez você se sente mal porque não tem a proximidade que um outro tem com o seu líder de equipe, ao seu pastor de campus, ao seu pastor, ao seu líder de grupo de conexão.
Talvez você vê como eles se conectam com os outros e você quer essa proximidade. Mas essa proximidade nesse momento não existe, porque talvez você não tenha o relacionamento que os outros têm. Você não tem a química que os outros têm entre eles. Isso te faz sentir mal. Isso te leva ao lugar de, ao invés de contribuir, a criticar. Te leva a reclamar. E sem perceber, você está afetando a dinâmica da equipe. Mas nós temos que superar a química e a proximidade que alguns têm. Me escute muito bem. Meu amigo, usando o exemplo dos discípulos, mesmo que seja um privilégio ser parte dos 3, é uma honra ser parte dos 12. Mesmo que seja um privilégio ser parte dos 3. São 3, nem todos podem ser parte daqueles 3. Mas que honra é ser parte dos 12, da equipe, onde juntos nós apontamos ao mesmo. Nunca nos esqueçamos que eu sou parte de algo muito maior do que a parte que eu contribuo, do que a parte que eu carrego. E juntos, se nós vamos estabelecer isso de uma forma correta, que faça a nossa igreja ainda mais atrativa, atraente, para que outros possam se envolver e lideramos de acordo com esse marco, a esses parâmetros, é a nossa responsabilidade cultivar uma dinâmica saudável em nossas equipes. Quantos me dizem amém?